Israel tem um dos exércitos mais bem treinados do mundo. Aos 18 anos, os jovens são convocados para o alistamento militar obrigatório. Para os homens, o serviço dura 2 anos e 8 meses. Para mulheres, apenas 2. Jovens árabes, como drusos e beduínos, e imigrantes, também são convocados. Paula Frenkel, brasileira judia de 23 anos, mora em Israel há 4. No Exército, Paula era responsável pela assessoria de imprensa para a Ásia e América Latina. Ela saiu recentemente do Exército, depois de 1 ano e 8 meses de serviço militar. Paula, boa tarde. Quando você se mudou para Israel em 2015, já sabia que entraria para o Exército. Como foi essa nova etapa na sua vida e como é o processo de alistamento? Foram muitas surpresas, muita coisa nova ao mesmo tempo. E aí o processo de alistamento, o meu começou até mais de 1 ano antes de eu entrar no Exército. Tem que ir na primeira vez lá e faz uma série de provas e entrevistas, e eles veem como você é na questão médica, e você faz provas de psicotécnico, e a partir daí eles te dão uma nota, e aí depois te dão uma data de entrada no Exército, e você faz o treinamento básico, que aí você aprende a atirar, você aprende primeiros socorros, você aprende como lidar com a arma, como limpar, quais são os diferentes tipos de arma, um pouquinho da história. E aí, a partir daí, cada um recebe seu cargo e aí os treinamentos são completamente diferentes. Qual a sua opinião sobre o alistamento obrigatório para mulheres? Há uma diferença de tratamento? Eu acho muito importante o alistamento obrigatório para mulheres também, porque infelizmente o Exército é uma coisa muito necessária em Israel até hoje. Não acho que tenha tanta diferença de tratamento entre homens e mulheres, com certeza que não sempre foi assim. Hoje em dia, 84% dos cargos já estão abertos para mulheres também, e isso só tende a aumentar cada vez mais. Tem toda uma unidade que cuida de questões de gêneros no Exército, para poder fazer cada vez mais igualitário, e o Exército é como se fosse um espelho da sociedade. Então tudo que acontece na sociedade acontece também dentro do Exército, mas a gente tenta ao máximo lutar pela igualdade. Como que é a rotina de um soldado em épocas de guerra e conflito? Depende muito de onde que esse soldado está servindo, né? Os combatentes, eles ficam normalmente na fronteira ou dentro de onde está sendo a guerra, dentro do território chamado de inimigo, mas eles ficam, não tem muito hora de sono estabelecida, não tem muito uma rotina, todo o exército fica deslocado e assim, preparado para isso. Na minha unidade, que era a unidade de assessoria de imprensa, a gente não tem muitas horas, trabalho por turnos, porque tem fuso horário e tudo mais. Então, a gente se dividia, normalmente era de 9 às 7, de 7 às 9. E ficava trabalhando sempre ter alguém acordado e assim, fazer um revezamento para quem poderia dormir. E sempre muito atento e muito ligado nas notícias, o que está acontecendo e como que a gente pode representar o Exército da melhor forma. Os judeus ortodoxos não são obrigados a participarem do Exército. Qual a sua opinião sobre isso? Na verdade, está passando um projeto de lei de que sim, eles têm que servir o Exército também. A explicação deles antigamente era porque o Exército era um lugar misto para homens e mulheres, e quando tem coisas operacionais eles têm que quebrar o Shabat, que é o dia sagrado dos judeus. Mas já estão criando unidades só de homens para não terem esse problema, e estão cada vez mais tentando adaptar para que eles também possam fazer parte disso. Eles fazem parte da sociedade como qualquer outra pessoa, então, na minha opinião, eles têm que servir também. Qual o papel do exército israelense no Oriente Médio, além de defender Israel? O exército tem sempre a ser a cara de Israel para fora. Então, sempre que possível, eles fazem ajuda humanitária, como teve na Síria, que terminou ano passado, de que toda madrugada abriu os portões e vinham sírios que estavam feridos para serem tratados em Israel. Quando tem qualquer questão de destruição de coisas e acidentes, o exército tenta sempre mandar a gente para poder ajudar, tanto pela proximidade, tanto porque é um exército preparado para isso. Como foi ser responsável pela assessoria de imprensa para a Ásia e América Latina? Quais foram os dilemas que você enfrentou? Foi muito desafiador, porque é um público que às vezes não conhece muito o exército, em especial da América Latina, que o exército representa muito ditadura. Então, tentar colocar o exército e mostrar outra cara do exército é uma coisa muito difícil. Então, assim, eu tentava sempre mostrar que não era só guerra, que o objetivo do exército era só de defesa mesmo. Não era um exército que estava lá para poder dar medo na população, ou dar medo para quem fosse. Era um exército que estava lá como parte da sociedade para poder trabalhar na defesa e existência do Estado mesmo. Muito obrigada, Paula. De nada, foi um prazer.